Olá, bom dia, eu sou Danilo Rocha Lima e vem comigo para essa volta ao mundo em 180 segundos, seu podcast diário só com notícias internacionais, produzido por Headline. Começamos esse giro com notícias do gás. A gigante russa Gazprom anunciou suspender o fornecimento de gás para a Polônia e a Bulgária. A medida é uma resposta russa às sanções dos países ocidentais. Além disso, o Kremlin advertiu que os pagamentos do abastecimento de gás deveriam ser feitos em rublos, a partir de contas russas e não mais em euros ou dólares. Isso contornaria as sanções impostas à economia russa, que depende desse dinheiro para financiar a guerra na Ucrânia. Polônia e Bulgária, membros da OTAN e da União Europeia, já asseguraram que não haverá escassez de gás, já que ambos se prepararam para obter o produto em outras fontes. Os dois países são, nesse momento, grandes fornecedores de armas e munições para a Ucrânia. Enquanto isso, 40 países ocidentais, dentre eles França, Reino Unido e Holanda, anunciaram ontem na Alemanha o envio de mais armas para a Ucrânia. E a Moldávia, país vizinho da Rússia, teme uma escalada do conflito. A presidente do país, Maia Sandu, pede calma aos seus habitantes depois de explosões ontem numa região separatista do país. Segundo ela, trata-se de uma tentativa de intimidação de Moscou. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em visita na Rússia, pediu um cessar-fogo e corredores humanitários para os ucranianos. Na Síria, um outro conflito. 9 pessoas foram mortas nessa manhã, das quais 5 soldados sírios, depois de ataques israelenses perto da capital Damas. Israel diz que os ataques tinham como alvos depósitos de armas e posições militares ligadas ao Irã, país inimigo do Estado hebreu. Enquanto isso, no Mali, a junta militar que governa o país africano acusa a França de espionagem. O anúncio foi feito depois que o Estado-Maior francês divulgou imagens de drones de mercenários russos enterrando cadáveres ao lado de uma antiga base militar detida pelos franceses. E agora eu falo de uma reforma rara. A Assembleia Geral da ONU adotou por unanimidade uma resolução que obriga os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU a justificarem o recurso ao veto. Rússia e Estados Unidos são os países que mais utilizaram esse instrumento, o veto, desde 1946. E a gente termina esse giro com notícias do Google, que anunciou um lucro líquido de 82 bilhões de reais no primeiro trimestre, 8% a menos que no mesmo período de 2021, quando anunciantes aproveitaram do pico da pandemia de Covid para anunciar mais no Google, visando milhões de pessoas confinadas. E a gente se encontra amanhã para mais uma volta ao mundo em 180 segundos, um podcast produzido por Headline. Você encontra a gente nos principais tocadores. Grande abraço e excelente dia!